importante ouvir agora o nosso analista internacional, Lorival Santana, para talvez traduzir para a gente essas implicações das exigências de Trump envolvendo Jair Bolsonaro, redes sociais e Supremo Tribunal Federal, como a gente leu na carta publicada por Trump quando ele anunciou a sobretarifa de 50%. As questões comerciais estavam lá embaixo da carta. A carta abria com claramente esse viés político. Lorival, boa noite. Boa noite. É possível fazer uma condução profissional e digna dessa situação por parte do governo brasileiro, se ele quisesse. Porque essa questão de que o Trump gosta do Bolsonaro pode ser ignorada pelo governo brasileiro. Isso não é um problema não é uma questão para o governo brasileiro. O Trump tem as preferências ideológicas dele, e daí? Isso não precisa entrar numa discussão ou numa negociação, porque isso não está em negociação, nem a nossa democracia, nem a nossa soberania. O Brasil não precisa ser arrastado para essa discussão. Deixa o Trump falar sozinho, que ele gosta do Bolsonaro, deixa ele falar isso. Com relação ao STF, o STF também não vai ceder em relação às suas decisões. O STF é independente e é soberano, e a legislação brasileira também. Mas se o presidente Lula convidou um consultor chinês da ditadura chinesa para discutir regulação das redes sociais, por que não formar uma comissão binacional com os Estados Unidos para discutir regulação das redes sociais, da inteligência artificial, que é um grande tema que está em discussão no mundo? Foi o que sugeriu ontem o Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, no WW. Seria um gesto que o Trump já poderia brandir, mostrar que teve uma vitória nesse ponto. E aí, partir para as discussões comerciais propriamente ditas. Há muito que o Brasil poderia ganhar retirando o seu protecionismo. O Brasil realmente é muito protecionista. O Brasil é o único país do mundo que tem uma ação antidumping de polipropileno contra os Estados Unidos. O Brasil tem uma barreira tarifária de 20% para o plástico. O Brasil elevou recentemente, multiplicou por 10 a tarifa para o PVC, que está presente em todas as tubulações, todos os encanamentos, para 43%. Então, cada vez que um segmento poderoso da economia bate na porta lá em Brasília, consegue uma proteção exorbitante. Isso é ruim para nós, que somos consumidores, e, em última análise, é ruim para a própria indústria brasileira, que fica muito atrás do resto. O mercado americano é um mercado muito interessante, porque ele é um driver de excelência, de competitividade. É um mercado muito exigente, com um consumidor de alto poder aquisitivo. E ele é nosso cliente. Então, o nosso cliente, quando o nosso cliente atua de uma maneira desvairada, tresloucada, a gente ignora isso, contorna a situação e tenta continuar vendendo para ele. O presidente Lula, por meio de canais diplomáticos ou pessoalmente, a portas fechadas, poderia sinalizar para o Trump: olha, eu não vou mais ficar insistindo nessa coisa da substituição do dólar, que isso é uma coisa que o Trump repete constantemente, que o abalou profundamente. Isso é importante para ele. Não, eu não vou mais falar disso, Trump. Também não vou ficar sinalizando a minha afinidade pela China. Eu vou continuar o meu comércio com a China. Como você faz o seu comércio com a China, também vou fazer e vou aceitar investimentos chineses. Mas não vou ficar agitando essa afinidade com a China e vou esfriar um pouco as relações com os BRICS. Tudo isso poderia ser dito entre quatro paredes, de uma forma diplomática e tal, sem nenhum arranho na soberania brasileira, nos interesses nacionais. Pelo contrário, em nome dos interesses nacionais. Então, deixa a demagogia de lado e age de acordo com os interesses nacionais. Esse é um mercado importante de 40 bilhões de dólares. É que nessa questão política ainda também o ano eleitoral ano que vem, e a gente sabe como essas movimentações, e aí de ambos os lados já contaminam as narrativas e os discursos, né? Como já estão todos de olho na eleição do ano que vem. Essa conduta que eu estou propondo, se o governo brasileiro estivesse disposto a segui-la, provavelmente o problema nem existiria, né? Porque há anos que o governo brasileiro vem provocando os Estados Unidos. Só que o Joe Biden ignorava isso. Mas o Trump tem um outro perfil, né?
tem essa afinidade pelo Bolsonaro, tem essa questão das redes sociais. Aliás, com relação às redes sociais, o Brasil impôs, numa medida provisória em outubro do ano passado, um imposto de até 15%, de no mínimo 15%, para as companhias estrangeiras. Isso afeta diretamente as big techs americanas, às quais o Trump é muito ligado. Então, o Brasil poderia colocar na mesa, além da questão das barreiras comerciais, que no Brasil são muito altas, também esse imposto. Será que vale a pena impor? Faz as contas aí, o que é melhor? Exportar 40 bilhões de dólares por ano para os Estados Unidos ou cobrar esse imposto? E aí negociar de forma profissional, discreta, com canais diplomáticos, técnicos, deixar os técnicos resolverem, que a gente tem excelentes técnicos para cuidar disso. Lorival Santana volta daqui a pouco dentro dessa edição do CNN Prime Time. Obrigado, Lorival.